Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Esse é um trabalho desenvolvido pela Casa Espírita Irmãos da Nova Era, Casa Espírita Cristã. Hoje nós iremos abordar o tema da autoobsessão e também da autocura. A autoobsessão, que é um tema muito relevante, muito importante para nós tratarmos nesse momento em que nós estamos vivendo agora. E nós precisamos começar citando o Evangelho de Jesus, porque é muito interessante as inúmeras passagens que tem no Evangelho de Jesus, lindas passagens inclusive, em que Jesus ali demonstra claramente, de forma muito objetiva, a questão da obsessão em nossas vidas. E nessas passagens, Jesus praticava ali a cura. Existe uma passagem muito linda, muito bonita, entre tantas, falando desse tema, uma que está em Mateus, no seu capítulo 8, versículo 16, em que Jesus conta que entardeceu, ficou uma tarde ali bonita. Então eles trouxeram até Jesus muitos endemoniados. Eram muitas pessoas que foram levadas até Jesus, que estavam acometidos da obsessão. Então, lá em Mateus, ele vai nos dizer que e Jesus, tocando-lhes, expulsou os demônios e eles ficaram curados. Essa é apenas uma das inúmeras passagens bíblicas que nos relatam esta questão. E Kardec se aprofundou muito nesse tema, estudou bastante e fez um material riquíssimo para nós acerca da obsessão, como nenhuma outra filosofia, ideologia com viés religioso ou não. De uma riqueza, um patrimônio da humanidade, um verdadeiro patrimônio da humanidade. E Kardec, ao observar tudo aquilo que lhe era passado, tudo aquilo que ele observou e tudo aquilo que os espíritos lhe trouxe, Kardec diz assim para nós: a obsessão é um fato. E aí, lá na questão do livro dos médiuns, ele vai dizer assim, no item 237, de todos os escolhos que se apresenta à prática do espiritismo, cumpre que se coloque em primeira linha a questão da obsessão. Kardec coloca essa questão como um fator primordial e de relevante importância para o nosso estudo e para a nossa atenção. Mas Kardec, observando tudo aquilo, ele também vai nos dizer assim: nem tudo é obsessão. E nem poderia ser assim. Olha que coisa fantástica, o que demonstra, o que comprova a racionalidade dessa doutrina dos espíritos. Kardec, então, vai nos dizer que nós também somos acometidos pela autoobsessão, que é aqueles pensamentos fixos, pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, pensamentos contraditórios, em que nós ficamos ali contidos dessas ideias e vamos criando uma opressão em torno de nós mesmos. Muitas vezes, de maneira inconsciente, nós vamos praticando a autoobsessão que vai nos prejudicando e nos mantendo reféns de nós mesmos, do nosso medo, da nossa insegurança, das ideias fixas que nos afligem. Então, nós vemos muito falar no meio da psicanálise, da psicologia, nós ouvimos falar com o nome de neurose, com o nome de ideia fixação mental, e nós estamos falando da mesma coisa, nós estamos falando da autoobsessão. Muitas vezes por uma ligação nossa ao passado, muito forte, porque somos espíritos imortais. Ou muitas vezes por traumas ou vivências dessa própria existência. Então, nós vamos observando que assim como nós reencarnamos com deficiências físicas, nós também reencarnamos com deficiências emocionais e espirituais. Aliás,
essas muito maiores até do que as deficiências físicas. Então, muitas vezes, nós vamos observando que a grande questão não é o problema em si. Porque o desafio, ele existe. O problema, ele existe. Nós vivemos num planeta que está passando por uma regeneração, mas é um planeta de expiação e de dor, é um planeta de provas. Então o problema ele existe, causado pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. Agora a grande questão é como nós lidamos com o problema, não é o problema em si. Tem uma historinha muito interessante de dois irmãos, eles eram irmãos gêmeos. E esses irmãos, eles conviviam com um pai alcoólatra, um pai muito difícil, um pai violento, um pai agressivo, um pai que infelizmente ele tinha a doença do alcoolismo. E esses irmãos cresceram naquele ambiente, vivenciando aquilo, e daqueles irmãos se revoltou muito com essa questão, ele nunca conseguiu compreender, procurar entender, procurar pensar em mecanismos para tentar de alguma forma resolver a questão, melhorar a questão, mas ele se revoltou. E ele sofria tanto, ele sofreu tanto com aquilo, que ele queria de alguma forma também fazer com que as pessoas sofressem da mesma forma como ele sofreu. Então, sem perceber, ou talvez inconscientemente, ou até talvez conscientemente, ele também se torna um alcoólatra, também se torna um esposo violento, também se torna um pai ausente, um pai perdido, e ele se torna uma pessoa muito semelhante com aquilo que era o pai, que lhe causou tanto sofrimento. Já o outro irmão, vendo a situação do pai, ele colocou na mente dele que ele não ia ser igual, que ele não ia ter esse contato com a dependência química, que ele não ia se tornar um pai ausente, um pai agressivo, um pai frustrado, que ele não ia ser um mau marido. E ele colocou isso na mente dele de uma forma tão forte e de uma forma tão positiva e assertiva, que ele realmente se tornou um bom pai, um bom marido, um bom profissional, tudo aquilo que ele se dedicou, sempre com serenidade, sempre com equilíbrio, e ele se tornou uma pessoa muito diferente daquilo que lhe causava tanto sofrimento, a ponto de poder ainda nessa reencarnação compreender a doença do pai e ajudar o pai a viver um dia após o outro lutando contra o vício. Mas o outro não soube como lidar com aquele problema e criou uma autoobsessão, ideias fixas autodestrutivas. É muito interessante nós observarmos que Augusto Cury nos diz isso, porque Augusto Cury vai nos dizer: os judeus esperavam alguém para libertá-los do jugo romano. Os judeus esperavam um Messias que fosse chegar ali batendo, dando porrada, soltando raios, com uma espada mágica e libertando do jugo romano. E Augusto Cury nos diz, mas não, Jesus, ele veio porque ele queria nos libertar, o ser humano, das suas misérias psíquicas, e não do jugo do outro. Até porque, para que nós possamos nos libertar do jugo humano, da escravidão, do preconceito que assola a nossa sociedade, e nós estamos vendo aí um boom acontecendo, porque é o pacote, tudo virá de forma muito intensa para que haja uma transformação e uma transição efetiva. Então tudo será colocado e a nossa forma de nos indignar, a nossa forma de olhar uma injustiça e nos sentir profundamente abalado, isso vai potencializar e muito já está. Então nós observamos que não era essa a ideia, porque nós só iremos transformar o nosso planeta quando nós nos libertarmos das nossas misérias psíquicas. Não adiantava libertar um povo de outro povo.
nós iríamos continuar na mesma, nos escravizando, nos maltratando, cometendo as mesmas injustiças, os mesmos preconceitos. O liberto ia, em algum momento, escravizar. Não era essa a ideia do nosso mestre, mas sim nos ajudar, nos dar mecanismo, nos dar a filosofia, nos dar os caminhos que nos leve à nossa liberdade de pensar e de ser, de forma a nos libertar daquilo que nos escraviza. É muito interessante, tem uma história muito bonita de uma norte-americana negra chamada Harriet. Harriet, ela era escrava e chegou um momento da existência da Harriet que ela não suportava mais vivenciar aquilo, e ela chegou um dia e disse para o pai dela: eu irei fugir, eu não sou escrava, eu não sou isso que eles querem que eu acredite que eu sou, e eu vou ser livre, então eu irei fugir. Então, havia a separação norte e sul nos Estados Unidos. Um lado tinha escravidão e o outro lado já não tinha mais escravidão, já tinha acabado. E ela estava no lado em que ainda existia escravidão. Então, um dia, ela era muito inteligente, ela era muito diferente em tudo, e havia um capataz na fazenda, negro também, mas que a odiava profundamente. E esse capataz, um dia, não tendo mais o que fazer para torturá-la, ela havia colocado todas as lenhas, tudo no lugar, uma em cima da outra, bonitinho. Ele foi lá e chutou a lenha e disse a ela: comece tudo de novo. E ela foi pacientemente, serenamente, colocou aquela lenha toda novamente ali, e ela foi até o pai dela e disse a ele: hoje mesmo eu vou fugir. E o pai dela: não faça isso, minha filha, vão te capturar, vão te matar. Ela disse: não, eu estou decidida, hoje mesmo eu irei fugir. Então o pai dela disse: minha filha, então faça pelo menos o que eu te digo. Você vai sair no meio da noite e você vai acompanhando os musgos que estão nas árvores, eles brilham. E para o lado que eles brilharem é o lado que você tem que ir. E ela, que era o lado sul, o lado norte, não me lembro agora. E ela seguiu esse caminho e ela saiu lá naquele local em que havia essa liberdade. Ela foi recebida, foi atendida, porque havia vários negros que fugiam, então já havia até um local para recebê-los ali. Então ela chegou ali e falou, e o rapaz parabenizou, disse: parabéns, parabéns, agora você é uma mulher livre. E ela disse a ele: não, eu não sou uma mulher livre. Eu só serei livre quando todos os meus irmãos forem livres. E Harriet começou a fazer expedições para o outro lado, para libertar os seus irmãos, vizinhos, amigos, pai, mãe, cunhados, cunhadas, e enfim, ela libertou centenas de irmãos negros. Centenas. E Harriet tinha uma mediunidade impressionante. Ela, quando no final dessa guerra civil nos Estados Unidos, ela fez da casa dela uma enfermaria para atender negros e brancos que precisavam do seu auxílio. Com uma mediunidade ímpar, Harriet, no final, ela nos deixa uma grande mensagem, porque ela diz assim: libertei centenas de escravos, poderia ter libertado outras centenas, se eles soubessem que eram escravos. Quão profundo é isso? Porque muitas vezes nós não nos libertamos da autoobsessão porque nós não admitimos que temos ideias fixas, que temos obsessões, porque nós não admitimos que nós estamos escravizados a um defeito, a uma questão mal resolvida em nós dessa ou de outras existências. É fato que nós adoramos viver no passado. Nós não gostamos de viver o presente. E nós precisamos estar no presente, no aqui, no agora. É tão interessante tudo isso que está ocorrendo que nós não estamos nem tendo tempo de pensar no passado. Nós estamos focados agora no presente e aguardando ansiosamente por um futuro melhor.
ao quão interessante é todo esse abalo que nós estamos vivendo. Porque nós não estamos vivendo só uma pandemia, nós estamos vivendo uma crise social, uma crise econômica, política, nós estamos vivendo crises em vários fatores, econômica, em várias instituições. Então agora é um momento em que nós estamos sentindo muito forte uma cobrança de fato, de mudança e de transformação. Mas não podemos ter a ilusão de achar que 100% do planeta vai se transformar. É claro que não. Nem todos serão tocados, nem todos irão modificar, mas a grande maioria sim, porque aquele que já estava sensibilizado vai potencializar essa sensibilidade. Aqueles que estavam propensos a se sensibilizar, estão se sensibilizando. Mas é claro que tem aqueles espíritos, como diz Emmanuel, que há espíritos que despertam com o cantar dos pássaros, enquanto outros espíritos não despertam nem com a explosão de uma bomba. Então, é um processo que demora muito para que esse irmão desperte. Então não vamos ter ingenuidade e essa ilusão, mas como diz Chico, façamos a nossa parte. Ao outro eu lhe dou o direito de ser como é, a mim o dever de ser cada dia melhor, nos dizia Chico. E aonde começa essa obsessão e essa auto-obsessão em nós? As doenças, elas resultam das nossas imperfeições orgânicas, biológicas, físicas, mas as doenças espirituais, elas resultam da nossa imperfeição moral. É onde começa. Daí surge a nossa auto-obsessão e a nossa fixação, principalmente quando nós nos colocamos na condição de vítimas, principalmente quando nós não nos perdoamos. Nós temos que praticar o auto-perdão, porque a sensação, a ideia fixa na culpa nos leva automaticamente a uma auto-obsessão que nos leva a uma obsessão. Mas nos perdoar, praticar o auto-perdão, significa dizer assim: Senhor, meu Criador, inteligência suprema, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, eu sei que eu não deveria ter feito o que fiz, mas vou aproveitar essa oportunidade de ainda nessa existência fazer melhor, fazer correto, corrigir, acertar onde eu errei e consertar aquilo que eu despedacei. Nós devemos compreender, quando nós falamos da questão do perdão, é perdoar não só o nosso próximo, mas a nós mesmos. E também saber receber o perdão, porque nós precisamos ser perdoados. Nós não estamos aqui só para perdoar o outro. Se nós tivermos essa ideia fixa, nós estamos praticando uma auto-obsessão. Nós temos que lembrar que também estamos aqui para receber o perdão. É muito interessante como muitas vezes a gente vê alguns irmãos nossos falarem da mediunidade como se mediunidade fosse um problema, quando na verdade muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes nós temos visto alguns irmãos dizerem: eu sofro porque eu sou médium. Não, ninguém sofre porque é médium. Nós sofremos porque somos egoístas, nós sofremos porque somos vaidosos, nós sofremos porque somos orgulhosos, nós sofremos porque nós queremos que o mundo gire em torno de nós, porque nós queremos convencer o mundo de que o nosso problema e a nossa dor é maior que o problema e a dor do nosso irmão. Mediunidade não traz sofrimento. Mediunidade estudada, mediunidade com Jesus, só traz paz e alegria. Chico foi um médium ímpar. Chico veio com uma mediunidade que até hoje, nós tentamos entender aquela mediunidade do Chico. E Chico não sofria. Chico, ao contrário, passava pelos seus sofrimentos com muita alegria, dando a nós bons exemplos, com muita resignação e ainda fazendo o bem.
da forma como unicamente Chico fez. Então nós não podemos misturar as coisas. Mediunidade é oportunidade. Nós pedimos, nós imploramos muitas vezes para poder fazer o bem e pagar um pouco dos nossos débitos, que são muitos. Sheila, por meio da mediunidade de Chico, diz algo maravilhoso, porque ela vai dizer que existem 10 pontos que nós devemos observar e prestar atenção, que pode ser sinal de auto-obsessão e de obsessão. Então, nós temos que analisar isso com muito carinho. Ela vai dizer para nós assim: olha, observa quando entramos na faixa da impaciência. Eu não tenho paciência com nada, eu não estou paciente, eu tenho uma impaciência com tudo e com todos. Temos que observar, porque essa impaciência pode ser sinal de auto-obsessão. Tem um programa muito interessante, acredito que todos aqui conheçam, que chama-se Canal Amigos da Luz. E eles falam de espiritismo com muita propriedade, mas com humor, com serenidade, com leveza. E tem um desses vídeos que eles postam, que eles mostram uma situação muito interessante, é engraçada, mas que condiz com a realidade, que eles mostram um obsessor vindo conversar com o obsidiado. E ele fala assim: olha, estou muito chateado com você, porque eu estou perdendo meu emprego. Toda vez que eu venho para te obsidiar, você já fez o trabalho muito melhor do que eu. Você já se maltratou tanto, você já se torturou tanto com ideias, com pensamentos, com essa ansiedade sua, com ideias fixas, já se culpou tanto que eu não tenho nem o que fazer. Já estou quase ficando desempregado. Então, olha o quanto nós podemos, de fato, fazer mal para nós mesmos, e muitas vezes essa ação, ela parte de nós mesmos. Mesmo porque nós temos que entender que ninguém é vítima. Se nós estivermos dentro de um processo de obsessão, nós estamos por sintonia. Nós estamos porque existe algo que nos relaciona, porque ninguém é vítima de obsessão. O nosso Pai, o nosso Criador, que é só amor, não permitiria uma coisa dessas. Então, não existe a palavra vítima de obsessão. Então, Sheila nos chama a atenção para nos dizer assim: outro ponto, quando nós acreditamos que a nossa dor é maior do que a do outro. Então, se nós estamos achando que nossos problemas, o nosso sofrimento, a nossa dor, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando é maior do que a do nosso irmão, nós devemos criar um alerta aí em nós. Devemos criar um alerta. Uma outra questão que ela nos coloca, os amigos, gratidão em tudo e em todos. Porque, como nossos irmãos espirituais nos dizem, aquele que pratica o bem deve estar preparado para a ingratidão. Nós devemos praticar o bem sem ver a quem, sem esperar gratidão em troca. É a prática do bem pelo bem. Então, ele pede para nós observarmos. Outro ponto que Sheila nos chama a atenção: quando nós começamos a ver maldade nas atitudes dos nossos semelhantes, nas atitudes dos nossos companheiros, ver maldade em tudo, não conseguir olhar para o outro e ver as suas qualidades, destacar aquilo que ele tem de melhor. E quando nós só destacamos o que o outro tem de pior. Nos chama a atenção também para quando nós estamos muito ocupados em apenas comentar o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, sem nunca nos importarmos em analisarmos o lado feliz de cada um, sem esquecermos que nós também temos os nossos lados infelizes. Pede para nós observarmos também que quando nós estamos muito preocupados e reclamando muito ser apreciados e ser reconhecidos, ela pede para nós acendermos a luz amarela. Quando nós temos muita necessidade desse reconhecimento, dessa apreciação.
porque isso nos leva a um desequilíbrio. Nos fala também que quando nós começamos a achar que o nosso trabalho está sendo excessivo, principalmente o nosso trabalho no bem. Estou trabalhando muito, estou fazendo muita coisa, estou sendo sugada pela caridade, estou sendo sugado pela prática do bem. Ela pede para nós analisarmos todo o bem que nós fizermos, todo o trabalho que nós executarmos no bem, ainda não será o suficiente para resgatarmos os nossos débitos, que são muitos, e para demonstrarmos gratidão ao nosso Pai, que muito faz por cada um de nós. Pede para nós observarmos também quando nós exigimos muito esforço do outro e nós não nos preocupamos nem com o mais leve dos serviços. Não queremos, mas cobramos muito esforço alheio, muita atitude do outro, sem se preocupar em nos movimentar também. E ela também nos coloca a questão de quando nós fugimos de nós mesmos através do álcool ou de qualquer outro entorpecente. Pede para nós observarmos essa questão com muita propriedade de estudo, de análise e de profunda reflexão, mas para isso nós devemos tirar a nossa vaidade, tirar o nosso egoísmo, tirar o nosso orgulho, colocá-los de lado, para que a gente possa nos aprofundar nessa questão. Por que eu estou querendo fugir de mim? Por que eu estou querendo fazer com que eu entorpeça o meu cérebro para não encarar quem sou e o que sou? Por fim, ela nos diz, quando nós julgamos que o dever é apenas do outro e não nosso. O outro tem o dever de ser correto, o outro tem o dever de cumprir com a sua quarentena, o outro tem o dever de se isolar, o outro tem o dever de fazer o que é certo, o outro tem o dever de praticar o bem, tem o dever de ser calmo, educado e sereno comigo, mas é o dever dele, não o meu. Então ela pede para que nós possamos observar essas questões e acender a luz cada vez que no trânsito da nossa existência essas ideias estiverem fixas em nós, que nós possamos recorrer à lei de oração, à lei do discernimento e buscar para que nós possamos abrir as nossas mentes. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, ele só queria saber uma coisinha muito boba, muito simples, ele só pergunta assim: qual o meio mais prático e eficaz tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Ele só quer saber qual é o meio, ele só queria o meio para nós já irmos certinho, para nós resistirmos o mal e para nós nos melhorarmos nessa vida. E a resposta dos espíritos foi algo assim maravilhoso. Essa resposta é sem dúvida, ela é uma das 7 maravilhas da humanidade, porque eles respondem assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, para resistirmos à autoobsessão, para resistirmos às tentações, nós precisamos nos conhecer. Conhecer quem somos. Nós não podemos agir como se nós não existíssemos, como se nós estivéssemos chegado aqui ontem. Então, pede para nós essa maturidade, para nós interpretarmos quem somos, para nós nos conhecermos, que é a única forma de nos libertarmos da autoobsessão. Saber o que nos escraviza para nos libertar. Para isso, temos que abrir mão da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Temos que abrir mão desses sentimentos para poder nos enxergar. Porque o problema da obsessão, seja ele qual for, é do próprio obsidiado, sempre. Sim. Nossa irmã Luiz Caldas Schubert nos conta uma história muito interessante de um médico espírita, amigo dela, que um dia disse para ela assim: olha, é incalculável o número de casos de pessoas que chegam no meu consultório com problemas que são propriamente de autoobsessão e não problemas que eu possa tratar com remédios. Olha o quão isso é para a nossa
reflexão, porque ele afirma que muitos desses, se queixando de vários males, são portadores da autoobsessão. Chico nos diz que o sentimento do ódio é um processo de autoobsessão. Não é à toa que Jesus nos dizia, amai os vossos inimigos. Ou seja, Jesus estava dizendo assim para nós, olha, não vale a pena alimentar o ódio, não vale a pena ter inimigos, porque você vai viver auto-obsidiado, você vai se ver em meio a uma obsessão. Então se liberte para que você tenha equilíbrio, para que você viva bem, para que você seja feliz. Bezerra de Menezes dizia algo maravilhoso. Todos temos inimigos, mas até Jesus os teve. Mas o que importa é nós não sermos inimigos de ninguém. Divaldo conta uma historinha maravilhosa, porque Divaldo nos conta que um dia ele estava fazendo uma palestra e no final da palestra, aquela multidão de pessoas foram até ele para abraçá-lo e uma senhorinha ficou sentadinha lá, aguardou até o último e aí depois que o último foi abraçá-lo, ela foi até ele e aí ele já abriu os braços para recebê-la e ela chegou para ele bem brava, com os braços fechados, falou, eu não gosto de você, eu não sei o que as pessoas veem em você, não sei porque essas pessoas gostam de você, eu não gosto de você. Divaldo olhou aquela situação, parou, pensou, primeiro o chão se abriu, claro, né? Mas depois ele retomou, pensou, analisou e falou, olha minha irmã, que bom que é você que não gosta de mim. Problema eu teria se fosse eu que não gostasse de você, porque aí sim eu estaria vivendo um processo de desequilíbrio e de auto-obsessão. Então, minha irmã, essa bagagem é tua e você vai carregar essa bagagem sozinha. Mas nós adoramos dividir uma mala, é ou não é verdade? Chega alguém e fala para nós, eu não gosto de você. Opa, também não gosto de você. Daqui essa mala, vamos carregar juntos essa bagagem por 1, 2, 3, 4, 100 reencarnações aí, carregando essa bagagem juntos. E muitas vezes aquilo não é nosso, não veio de nós, não pertence a nós, nós não precisávamos carregar. É muito interessante o que o budismo nos diz. Ninguém pode ter saúde mental sem limpar o coração. Não tem como. Abandonar o passado e perdoar a ignorância alheia. Quantas vezes nós somos intolerantes com as limitações dos outros? Nós não temos paciência, não temos tolerância com as limitações do nosso próximo. E isso nos leva a um processo de auto-obsessão. A falta de serenidade, a falta de tranquilidade. Estarmos muitas vezes sem entender, compreender que cada um de nós está no estágio e que o outro não é obrigado a estar no estágio que eu quero. Nós temos que observar essas questões. Buda dizia, nem teus piores inimigos podem te fazer tanto dano quanto teus próprios pensamentos. Olha o que é os nossos pensamentos. O que nós pensamos influencia em todo o nosso organismo, diz os espíritos a Kardec na questão 662. Porque pensamento é matéria quintessenciada, matéria agindo em matéria. Por isso que Emmanuel e André Luiz nos dizia, elementos químicos. Os pensamentos são elementos químicos que agem em nós. Então, qual é a terapêutica que nós temos para a autocura da nossa auto-obsessão? É oração, é conhecer a nós mesmos, é refletir sobre os nossos atos, é vigiar os nossos pensamentos, meditação e, sem dúvida, a prática da caridade, a prática do bem, porque ao praticarmos o bem, nós atraímos espíritos bons e ao atrair espíritos bons, nós afastamos os maus pensamentos e conseguimos nos equilibrar. Por essa razão que Jesus sempre nos dizia, vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Que nós possamos meditar, que aquele que já encontrou Jesus, que já encontrou o Evangelho de Jesus, já iniciou o seu processo de cura da auto-obsessão e da obsessão, assim como Zaqueu, assim como Madalena e assim como Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso.
no momento que encontraram Jesus, fizeram o processo de autocura da auto-obsessão em que viviam. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus.